Quando nós falamos a respeito do jovem, muitas das vezes vem uma preocupação na nossa mente. Porque os jovens, eles são inquietos muitas das vezes, cheios de pensamentos, cheios de ansiedade, de desejos. E quando se fala de jovens cristãos, esses pensamentos continuam. Como um jovem ele pode ser cristão? Como eu aconselho os jovens? Como eu falo para os jovens? Como manter um jovem na presença de Deus? A nossa vida como cristão ela é bombardeada todos os dias com coisas para nos afastar da presença de Deus. E com os jovens isso acontece constantemente em uma escala maior. E muitas das vezes, pelo fato de um jovem não ter um líder bíblico, um líder que ensine a palavra de Deus e que cuide de fato, vemos jovens com pouco conhecimento da palavra de Deus, vemos jovens que não tiveram a transformação de vida verdadeira. Costumamos dizer que os jovens são o futuro da nação e que chegará uma geração cheia de Deus, uma geração que vai fazer uma reforma, algo muito grande. Porém, o que nós vemos não é isso. Vemos jovens que estão na igreja, mas quando saem da igreja, esses jovens parecem que não são mais cristãos. Parecem que apenas mais uma pessoa que estava no mundo, que apenas visitou a igreja, acabou o culto, ele saiu da igreja e voltou para a sua vida cotidiana do mundo. Muitas das vezes o que vemos sendo ensinado para os jovens é que eles são livres. E essa tal liberdade foi dada por Cristo e agora o jovem ele pode fazer o que ele quiser porque ele é livre. Porém, muitas das atitudes dessa tal liberdade que é pregada muitas das vezes, essas atitudes que alguns jovens tomam por causa de alguns ensinamentos errantes, é que nós vemos jovens fazendo as coisas que as pessoas do mundo praticam. Vemos comportamentos de jovens como se fosse comportamento de pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. E tudo por conta de tais ensinamentos. A regra de fé está justamente na palavra de Deus. Os ensinamentos de Cristo estão ali. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai nos ensinar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, é a nossa lei, é a nossa estrutura, é a nossa base. É o nosso arroz com feijão. Se nós negligenciamos esse ensinamento e passamos para o jovem apenas achismo, apenas um conceito liberal deste mundo, que vamos ter não é cristãos, são pessoas mundanas visitando a igreja. E o que Cristo ele quer não é isso, ele quer verdadeiros cristãos. E ser cristão é ser luz do mundo. E ser luz do mundo é ser cristão aonde quer que você esteja. A palavra de Deus fala que Jesus, ele simplesmente nos deu essa liberdade. Mas que liberdade é essa? É para eu fazer o que eu quero? Cristo morreu para nos libertar da condenação do inferno e da escravidão do nosso pecado, a qual nós éramos escravos do pecado. Cristo morre para nos libertar de tudo isso. Nós somos libertos também de tradições antigas, de dogmas antigos, que mais nos afastava de Deus do que nos aproximava dele. E aí eu levo para a questão do farisaísmo. A palavra de Deus ela vai nos ensinar, e se nós não ensinamos os jovens aquilo que de fato é a palavra de Deus, a qual ele deve se apegar e se estruturar, nós iremos perecer como igreja. E é o que já está acontecendo. Vemos os jovens idolatrando ídolos deste mundo. Vemos os jovens pulando e saltitando por causa de cantores famosos. Eu não falo cantores do mundo, falo cantores da própria igreja, onde os jovens idolatram eles, onde os jovens de certa forma cultuam eles. E quando se fala de Deus, o culto a Deus é pouco, a adoração a Deus é pouca e o conhecimento de Deus é quase nada. Muitas das vezes ensinamos ao jovem que ele tem que ser jovem, que ele tem que curtir a juventude dele. Mas o curtir a juventude dele não é abraçar as coisas do mundo como se ele pudesse fazer isso ainda, não. É ele estar separado das coisas deste mundo e curtir a juventude dele com Cristo em seu coração, com Cristo em seu corpo e com Cristo em seus caminhos. O que precisamos entender e colocar na mente dos jovens, de alguns líderes, é que nós nascemos de novo. Você deve ser um jovem tão careta? Não se trata de caretice, se trata da verdade da palavra de Deus. Nós temos que ser cristãos aonde quer que nós estejamos. Eu passei pela juventude, aceitei a Cristo já com 20 e poucos anos de idade. Eu entendi que muita coisa eu deveria abrir mão, porque muita coisa a qual eu estava envolvida, eu não me aproximava de Cristo, mas me afastava dele.
assim é o mundo. Ser separado neste mundo, ser santo, como a palavra de Deus fala, não é ser tirado deste mundo, se isolar deste mundo, mas é me afastar e me separar daquilo e das coisas que vão me afastar de Deus. Isso é ser santo. O jovem ele precisa procurar esta santidade e os líderes precisam ensinar isso aos jovens, em aconselhamentos e ensinamentos. Você tem que ser cristão. Se você nasceu de novo, se você aceitou a Jesus Cristo, você deve entender que o seu pensamento e o seu coração, o seu comportamento deve ser como de um cristão. Você pode gostar da arte como eu gosto, da cultura como eu gosto. Você pode ir a um shopping, você pode ir a um cinema, você pode ir a uma praia, você pode estar no meio da roda de amigos, no meio do seu trabalho, em alguma conversa. Você pode estar no meio de vários tipos de pessoas, mas em tudo isso você precisa entender que você é um cristão e que você deve dar exemplo de cristão, que as pessoas que estão ali ao seu redor, a atmosfera que está ao teu redor, deve entender que você é luz do mundo, que você não é igual a eles, que você é diferente deles, não porque você se acha melhor do que eles, mas porque você é um cristão e uma nova criatura. Ser cristão não é como um trabalho, onde nós temos um período de 8 horas por dia e vamos lá, exercemos o nosso trabalho, a nossa função, e quando saímos de lá, pronto, aquilo ficou lá. E aí eu posso ser o Gleidson novamente, porque eu já não estou mais no trabalho, estou na minha casa, então eu tenho que ser eu. Não, ser cristão é em todo o tempo. É 24 horas por dia. O teu pensamento, o teu comportamento, ele deve ser um comportamento e um pensamento de um verdadeiro cristão. Se você vai para o meio da arte, se você vai para o meio da cultura, e lá você vai encontrar coisas que vão te afastar de Deus, que vai te fazer pecar, não vá, se afaste. Se você vai para um shopping, se você vai para um cinema, para um jogo de futebol, e lá você vai ver que tem coisas que vão te afastar de Deus, não vá, se afaste. Se você vai para uma praia, e lá você simplesmente vai ver que você vai cair em tentações, você vai pecar contra Deus, não vá. Isso é se santificar. Mas não quer dizer que você não possa usufruir de nada disso. Mas se for te levar ao pecado, se for te afastar de Deus, se for te corromper, simplesmente se afaste. Isso é santificação. O que o jovem precisa entender é isso, que existem limites. Em tudo que ele for fazer há um limite. Seja na sua televisão, na internet, no rádio, no seu celular, existe um limite até onde nós podemos ir. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele era um homem que simplesmente se afastava do mal. E por que ele se afastava do mal? Para manter a vida dele íntegra aos olhos de Deus. E assim é como todo cristão deve fazer e como todo jovem fazer. Porque quando nós tratamos sobre os jovens, parece que não existe limites. Ele tem que fazer o que ele quer, ele tem que curtir o que ele deve curtir e acabou. E vemos jovens com comportamentos como se fossem ainda comportamentos de jovens que não aceitaram a Cristo. Jovens ainda com linguajar e com comportamentos e com conceitos que parece que não aceitou a Cristo, que não nasceu de novo. E isso tudo por causa de uma teologia barata, isso tudo por causa de falta de um verdadeiro ensinamento bíblico, onde muitas das vezes, para aprender o jovem, eu tenho que dar a ele um entretenimento. Para mantê-lo em uma igreja, eu tenho que entreter ele, sendo que o que vai prender o jovem verdadeiramente nos caminhos do Senhor é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Se não ensinarmos os jovens a amar a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo, vamos estar apenas pegando pessoas que estão no mundo e trazendo para a igreja para apenas visitar. E quando acaba aquele culto, ele volta para o mundo e continua com as mesmas práticas. Precisamos formar cristãos, formar jovens verdadeiramente cristãos, como Timóteo foi e como tantos outros da palavra de Deus foram. Precisamos entender que a Escritura, que é a palavra de Deus que vai edificar, vai fortalecer, vai estruturar. Se o jovem não se apegar a isso, nada vai prender o jovem. Nada, nem entretenimento, nem cultura, nem nada. Porque o que vai nos firmar na rocha é justamente a palavra de Deus. E é isso que nós, como cristãos, precisamos passar para os jovens. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. E para que não fiquem nas minhas palavras, digo eu aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu.